Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa live de hoje com um convidado muito especial, já trazendo um assunto que veio à tona na semana passada. Então já vou convidar aqui para ingressar na nossa live o nosso palestrante de hoje, né? A gente vai fazer aqui um bate-papo sobre o novo parcelamento do Simples Nacional. Então deixa eu ver se ele já está por aqui para a gente convidar para ingressar. Então, só aguardando aí o Dr. Orlando aceitar o nosso convite. Deixa eu enviar novamente que eu vi. Pronto. E ele, Boa tarde. alinhar aqui direitinho. Boa tarde, doutor Orlando. Pessoal, doutor Orlando Silveira, ele é empresário contábil, ele é diretor da Office Contábil, autor do livro do Simples Nacional, essa obra que todo mundo aqui no estado do Ceará já deve ter, né? É um livro de cabeceira que a gente tem. Ele é autor do livro do Simples Nacional, Regime Tributário da ME e EPP, Abordagem Prática. Então, de antemão, em nome da Tax Prática, eu já agradeço ao Orlando pela contribuição na nossa live de hoje. E o assunto que nós vamos tratar é sobre o novo parcelamento do Simples Nacional, conforme a Instrução Normativa 1981, que saiu na semana passada, né, no dia 9 de outubro. Então, fica a palavra aí com o Orlando e a gente vai ficar aqui batendo papo. Boa tarde, Samuel. Primeiramente, agradecer aí o convite, dizer que é uma satisfação muito grande, né, de fazer parte aí desse momento. E boa tarde a todos, né? Samuel, em relação a esse parcelamento, na realidade, a Receita Federal apenas normatizou uma coisa que já vinha na lei complementar, né, desde lá do início, e também na resolução do Comitê Gestor 140, né, essa possibilidade de reparcelamento. Ao invés disso, eu queria saber se tá tudo bem aí, a minha imagem tá travando? Não, né? Tá tudo legal, né? Tá ótimo, tá Pois ótimo. bem. Então, como eu falei, essa instrução normativa, ela apenas normatizou o que já estava previsto na lei, que era o reparcelamento. A única novidade que tem é que, para isso, tem essa questão desse pedágio, né, de 10% ou então 20%. Então, essa é a grande diferença que tem dos parcelamentos normais. Ou seja, o contribuinte do Simples Nacional pode, sim, ter mais de um parcelamento no decorrer do ano, né, principalmente agora em 2020, e, com isso, ele pode desistir de um parcelamento, incluir novos débitos, no entanto, vai ter que pagar 10% na entrada, né? Que esse é o pedágio que é previsto na instrução normativa e que já era previsto na lei complementar e também na resolução 140. Ok? Perfeito. Então, para a gente deixar bem claro, então, porque até ano passado, até antes da publicação dessa instrução normativa, convencionou-se que poderia ser feito um parcelamento por exercício, exceto naqueles casos especiais, como por exemplo no PERT, ou em algum outro parcelamento excepcional que venha a ser, que foi introduzido por alguma lei complementar. Agora é uma modalidade nova, é um reparcelamento, que não tinha ainda essa possibilidade, inclusive operacionalmente o sistema nem permitia, né, o PGDAS, inclusive eu queria até ver se ainda já está atualizado, mas não tinha essa possibilidade de reparcelar, e agora ficou uma pequena dúvida da minha parte em relação a esse reparcelamento. Vai haver algum limite anual? Pode ser feito um reparcelamento por ano, ou você pode fazer quantas vezes você quiser, desde que pague esse pedágio de 20%? Não, apenas dois. O primeiro, reparcelamento, você vai pagar um pedágio de 10%. Se tiver um segundo reparcelamento, aí já é 20%. Então, Entendi. nós entendemos que não tem a previsão de um terceiro parcelamento no decorrer do ano, né? Entendi.
Aí ficou agora também, ficou mais uma questão agora. Esses 20% eu estou vendo aqui na instrução normativa que é para quando o débito já tenha histórico de parcelamento anterior, É o certo? Então, reparcelamento do reparcelamento. isso. Então, se eu tenho um parcelamento ativo e vou Isso. fazer um reparcelamento agora, pela primeira vez, até porque essa possibilidade foi introduzida há pouco tempo, então vai ser a primeira vez, Vai ser 10%. e será 10%. Se eu for fazer novamente no próximo ano, já vai ser um 20%. segundo reparcelamento. Então será Exatamente. Depois 20%. disso, não pode mais fazer em relação àqueles débitos que já teve um reparcelamento. Então, tem que ter muita Entendi. atenção nisso, certo? Aí, o que é que vai acontecer, Samuel? Vai ter que pagar à vista. Porque ele fica impossibilitado de ter Perfeitamente. outro parcelamento. Então, essa questão das empresas no Simples, tudo a gente tem que ter muita atenção, porque quando se entra num parcelamento desse, você imagina que daqui a pouco pode fazer de novo, mas não, um dia vai travar. Aí você não vai conseguir, vai fazer nada. Aí vai ficar no aguardo de de um refis. Que, por sinal, Samuel, a gente tem aí um projeto de lei que está bem avançado no Senado, criando um refis para as micro e pequenas empresas optantes do Simples, que tenha débito vencidos até setembro. Esse projeto de lei já andou bem lá no Senado, já foi aprovado em todas as câmaras, só está faltando o Senado aprovar. Já saiu da Câmara dos Deputados, já está no Senado. Se os senadores aprovarem, aí vai para a sanção do presidente. Então, a gente está aguardando que aconteça isso nesse momento, porque a maioria das empresas estão realmente com débito, principalmente em dívidas ativas, né? Débitos esperando um refis do Simples Nacional e até o momento não teve. Mas existe esse projeto de lei que está bem adiantado e a previsão, se tiver de sair até setembro, aliás, até novembro, a gente deve ver alguma movimentação desse projeto de lei. Certo? Entendi. Aqui no E Brasil a aí, gente tem uma Samuel? cultura do refis, né? A gente sempre está esperando o próximo refis. Uma das perguntas mais recorrentes é se tem alguma previsão. A gente abriu aqui na Tax um novo quadro, que é Você Pergunta, a Tax Responde, e com certeza toda semana vai ter alguém perguntando se vai ter algum refis municipal, estadual ou federal. Então, criou-se muito essa cultura do refis, principalmente no Simples Nacional, porque muitas empresas têm a prática de parcelar para permanecer no Simples Nacional, né, quando recebe lá o comunicado, o ato declaratório de exclusão, faz o parcelamento, quando chega no ano seguinte já não consegue honrar o parcelamento e faz um novo parcelamento, incluindo novos débitos, aumentando o valor da parcela apenas, que já está no limite de 60 parcelas, aumenta só o valor da parcela, inclui novos débitos e vai empurrando com a barriga e a dívida vai se aumentando, vai aumentando. Então, O refis do refis, exatamente. né? Então, essa nova modalidade, esse novo texto, porque eu vi que a instrução normativa ela alterou a 1508, que fala sobre o parcelamento das empresas do Simples Nacional. Então, com essa nova modalidade, isso vai criar algum impedimento para quem quer fazer, quem tem essa prática recorrente de ficar parcelando a cada ano, incluindo apenas novos débitos para poder permanecer no Simples Nacional? Bem, como você viu, lá na IN tem 2 parcelamentos, né? Você pode fazer um reparcelamento e o segundo. Vai aumentar a questão do ágio. Se for o primeiro reparcelamento, você vai pagar 10%, no segundo, 20%. A partir daí, aquele débito não pode mais ser parcelado em parcelamento ordinário. Só se por acaso vir um refis. O caminho dele é ir para a dívida ativa, se a pessoa deixar de pagar. Entendeu? Indo para a dívida ativa, aí ele pode fazer o parcelamento lá na dívida ativa. Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos falar de um cliente que está com débito no Simples, mas já tem um parcelamento e criou novos débitos. A regra atual, a gente não podia fazer mais de um parcelamento no ano. Então, agora, com o reparcelamento, ele vai poder desistir daquele parcelamento, juntar com os novos débitos e fazer um novo, aqui é chamado um reparcelamento, vai pagar 10%. Certo? E daí, vamos dizer que chegou no próximo ano, ele não conseguiu honrar com o reparcelamento. Perdeu o reparcelamento, ele vai poder
Pegar o parcelamento que ele já tinha feito, juntar novos débitos e fazer o segundo reparcelamento. Aí ele vai pagar 20% de pedágio. Aí vamos dizer que lá na frente ele perdeu esse parcelamento. Já o segundo reparcelamento, esse débito não poderá mais ser parcelado em parcelamento ordinário. Ele vai para a dívida ativa, aí sim, aí ele pode parcelar lá na dívida ativa. Entendi. Então, quer dizer que no final do ano, quando chegar em janeiro, não zera o parcelamento. Você tem essa continuidade, pode fazer um reparcelamento pela segunda vez no próximo ano, mas se você não conseguir honrar esse parcelamento, não conseguir mantê-lo em dias até zerar a dívida, você não pode reparcelar novamente. Vai ficar com a pendência e vai para a dívida ativa e vai ter que resolver com a Procuradoria. Ou paga à vista ou vai para a dívida ativa. Perfeito. Então, realmente criou-se uma restrição, né? De certa forma, é um limitador, né, de parcelamento, né, daquele débito. Se a gente for olhar... O que acontecia hoje? Você fazia... Pode falar, pode falar. Você fazia um parcelamento, aí não conseguia honrar, mas no ano seguinte fazia um novo. E assim ia fazendo, né? A partir de agora, não, vai ter esse limitador. Você vai fazer por 2 vezes o reparcelamento. Entendi. É uma forma de limitar, realmente. A partir daí já está previsto lá na lei complementar e também na resolução 140. A partir daí, esse débito, ou ele é pago à vista, ou o caminho dele é ir para a dívida ativa. Perfeito. Então, realmente vai restringir. Isso. Lá vai restringir, realmente. Aí você pode parcelar. Perfeito. Então, acho que ficou bem claro agora. Realmente é uma restrição e os empresários têm que tomar muito cuidado. Tem. Perder o parcelamento, porque depois, se for para a dívida ativa, as condições são diferentes, tipo, a negociação é de outra forma, e você pode, inclusive, perder a opção pelo Simples Nacional e não conseguir resolver seu problema, né? Ô Samuel, a outra também, que aí eu queria até que você, já vou passar a bola para ti, que eu queria que você fizesse também aí, representando a equipe Táxi Prático, um comentário sobre essa transação, né? O pessoal diz que é um refis, né? Que na realidade não é um refis, é apenas tem alguns descontos, mas vai depender, né, da análise feita pela Procuradoria. Que eu acredito que muitos colegas nossos que aí estão assistindo, né, ouviram dos seus clientes, né, que ouvimos falar que tem um refis da dívida ativa e tal, mas na realidade não é todo mundo que tem esse direito a ter abatimento, né? E eu queria que você aí, como membro da equipe Táxi Prático, fizesse também um pequeno comentário sobre essa transação, como funciona na prática e tudo mais. Perfeito. A Táxi Prático, a gente inclusive fez um material. Pode falar. Rafael, aqui eu sou convidado da Táxi Prático, mas a gente também faz pergunta para o coordenador da live, viu, gente? Samuel com certeza. Da Táxi Prático, ele está bem por dentro aí desse assunto. Perfeito. Pois é, a transação tributária, a gente até fez uma live sobre isso com o Dr. Rodrigo Portela, que inicialmente era para as empresas que não abrangia os débitos do Simples Nacional, passou a abranger após uma nova portaria que foi publicada e passou a contemplar também os débitos do Simples Nacional, mas ela tem algumas regras. Né? De fato, não é um refis, é outra modalidade de parcelamento, mas não é um refis, justamente por ter algumas condições, umas características um pouco diferentes. Tá? A transação tributária, ela abrange os débitos do Simples Nacional que já estão em dívida ativa, ou seja, para você aderir à transação tributária excepcional, você precisa entrar dentro do portal Regularize, consultar a dívida, e dentro do portal existe um campo, que tem até no nosso material, que é o campo de declaração de receita ou rendimento. Certo? Serve não somente para as empresas do Simples Nacional, serve também para as empresas do lucro presumido, do lucro real, ou até mesmo pessoas físicas. Ela foi bem abrangente nesse sentido. E o objetivo da transação não é aquele devedor costumais ou aquele devedor que tem uma alta capacidade de pagamento. O objetivo dela, do desconto dela, o foco, é nas empresas falidas ou em recuperação judicial, que essas vão ter um desconto de 100% nos juros, multas e encargos financeiros, que é o débito tipo D, certo? Que são os débitos que são considerados
irrecuperáveis, eu estou dando uma pescada aqui só nos termos, são os débitos irrecuperáveis, certo? São 4 categorias de débito. Os débitos com alta perspectiva de recuperação, baixa perspectiva de recuperação, de difícil recuperação e os irrecuperáveis. Então, quanto mais difícil para a Receita Federal, para a Procuradoria, recuperar o débito, maior vai ser o desconto. Então, e essa muita análise gente... ela quem faz, né? De acordo com as informações que se coloca lá, né? Para as empresas do Simples, o que é que eles vão olhar? Eles vão olhar a FD Reinf, as notas fiscais eletrônicas, o E-Social, PGDAS, a DEFIS, a GFIP, a DIRF. Vai fazer uma análise conjuntural para saber se os débitos são de baixa recuperabilidade, de alta recuperabilidade ou de difícil recuperabilidade. E mediante essa análise, dependendo de como você se enquadrar, vai ter o desconto ou não. Eu cheguei a simular de uma pessoa física que estava com débito na Procuradoria e não teve nenhum desconto. A única diferença do parcelamento dessa pessoa física para aquele parcelamento convencional da Procuradoria, aquele que já está disponível o tempo todo, era a quantidade de parcelas. Que ele pôde fazer um parcelamento em maior quantidade de parcelas. Mas o valor total do débito não teve nenhum desconto porque ele tinha uma alta capacidade de pagamento. Então você entra no portal Regularize, se você ainda não tiver o cadastro do gov.br, você faz o cadastro. No site da Táxi Prático também tem esse tutorial. Você faz o cadastro lá no gov.br. Né? Pode ser com certificado digital. A plataforma do gov.br tem várias formas de acessar. Pode ser por uma senha, pode ser pelo certificado digital. Dentro do portal Regularize, você vai procurar essa opção de negociação de dívida, certo? Em seguida, você vai acessar o CISPAR, que é o Sistema de Parcelamentos, e vai abrir aquela mesma tela da PGFN, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, aquela mesma tela antiga, que já existe há bastante tempo. O que mudou foi o layout de entrada. Mas depois que você entra no portal, é o mesmo layout anterior. E tem uma nova opção, que é essa opção de declaração de receita ou rendimento. É nessa opção onde você vai preencher todas as informações do contribuinte, do devedor, né, do contribuinte inscrito em dívida ativa. Obviamente você vai ter que entrar pelo CPF ou CNPJ do devedor, e você vai preencher essas informações de acordo com o que for solicitado, que são informações de ordem econômico-social, patrimonial e financeira. Que aí o sistema vai fazer uma análise de como está a conjuntura, como está a situação desse contribuinte, para saber como é que ele vai se enquadrar no que diz respeito à recuperabilidade. Se esse contribuinte tiver uma alta capacidade de recuperação, de pagamento, dificilmente ele vai conseguir um desconto. Se ele tiver se ele tiver, por exemplo, ter perdido receita durante a pandemia, se ele tiver perdido funcionários, se tiver feito demissões, tudo isso influencia na análise da PGFN. Então, se ele tiver tido uma perda de receita, tudo isso vai influenciar. Samuel, é importante dizer que não adianta omitir informações, né, porque eles têm como controlar todos esses dados, né? Então, é importante que coloque realmente as informações de forma correta, porque aí o próprio sistema faz a análise e já responde de imediato, né? A gente fez uns aqui que saiu logo o resultado. Então, quem tem empresas do Simples com dívida ativa, com débito em dívida ativa há algum tempo, é interessante fazer esse cadastro e ver se realmente, de repente, tem alguma redução. Agora, não existe, diferentemente dos outros refis, não existe um parâmetro, tem 10% de desconto, 90% ou 50%. O sistema mesmo gera e eu vi aqui desconto de 18,4% de uma redução na multa. Então, não tem um percentual fixo, vai depender da capacidade da empresa, né? Isso, vai depender da capacidade da expectativa de recuperação pelo próprio fisco. E para você, só para complementar, para você aderir ao parcelamento, a transação excepcional, depois que você fizer isso, você vai lá em adesão, procura no menu de adesão a opção de parcelamento, de transação excepcional. Depois que você fizer isso, tem lá a transação, tem duas opções, parcelamento e transação. Você clica em transação e vai aparecer a opção de você fazer a transação excepcional. Para você aderir, tem que pagar uma entrada em 12 prestações, as 12 primeiras parcelas, que totalizando dá 4% da dívida, certo? E o desconto ele tem uma limitação. Pode reduzir até 100% de juros e multa e encargos, desde que não ultrapasse 30% não seja superior
a 30%, a 70% do montante, certo? Então, juntando juros e multa e o principal, o desconto não pode ultrapassar 70% desse valor. Tem algumas limitações. E para as empresas do Simples, tem que tomar cuidado, porque tinha muita gente querendo desistir do parcelamento do Simples Nacional para aderir à transação. Antes tinha essa limitação de um parcelamento por ano, já não era recomendável, porque se você perdesse o parcelamento e não conseguisse fazer a transação, você iria ter que esperar até o próximo ano para fazer outro parcelamento. Até porque tem que esperar o débito entrar em dívida ativa. Então, quem quer desistir de parcelamento para aderir à transação não é interessante. Principalmente quem já tem o parcelamento especial do PERT, que tem um desconto enorme de encargos, tem um desconto muito vantajoso. O ideal é você manter o PERT, não perder de jeito nenhum, porque dificilmente você vai encontrar algo tão vantajoso para débitos anteriores. Vai ter, como você falou, talvez tenha essa lei do refis, mas precisa ver se vai abranger débitos muito antigos, quanto é que vai ser o percentual de desconto, porque o do PERT já foi muito vantajoso e vai demorar para aparecer outro tão vantajoso quanto ele. Tanto que na época muita gente desistiu dos parcelamentos ativos para aderir ao PERT porque o desconto compensava. Mas para a transação excepcional não vale a pena você desistir dos seus débitos, primeiro porque tem que esperar ele entrar em dívida ativa para você fazer a adesão a essa transação. E segundo, porque você talvez não consiga nenhum desconto na transação. Então, é muito arriscado. Com certeza. Olha, e principalmente, pessoal, acho que muitos já sabem, mas esse ano a gente não vai ter a surpresa de carta de exclusão do Simples por débito. Então, por conta da pandemia, a Receita Federal não vai excluir empresas por conta de débito. Tá? Isso aí podem ficar tranquilos. Débito só agora, a partir do próximo ano, tem que estar tudo bem regularizado. Ô Samuel, eu estava vendo aqui, tem algumas perguntas. Primeiramente, mandar um abraço aqui para... Nós temos pessoas assistindo a gente até lá de Londres, viu? Um abraço para Rapaz, audiência qualificada, internacional. A Tax Prática está aí ultrapassando fronteiras, né? Olha, Samuel, estou vendo algumas perguntas aqui. O Ulisses perguntou, a gente já falou sobre isso, mas ele está perguntando. Podemos pedir o cancelamento já existente e solicitar um novo com 10% de entrada? Sim. Pode pedir, pode desistir do parcelamento anterior, incluir novos débitos, paga 10% de entrada e parcela o restante. Lembrando que esses débitos incluídos nesse primeiro reparcelamento, você vai poder, se atrasar, não conseguir pagar, você poderá reparcelar a segunda vez. Se não conseguir pagar na segunda vez, esse débito tem que ser pago à vista ou então vai para a dívida ativa. Perfeito, perfeito. Pergunta. Bora ver o que tem mais aí. Algumas perguntas. O Delano Guaraguaci, diretamente lá da terra do Daniel Salles, de Acaraú. Os impostos afiados de março, abril e maio, pode entrar nesse parcelamento? Sim. Se você já tem um parcelamento e atrasou, mas os impostos adiados, pode entrar também. Todos os débitos. É um parcelamento normal. A diferença é que tem um pedágio de entrada, né? Eu acho que ele está se referindo, Orlando, àqueles que ainda estão a vencer. Orlando, eu acho que ele se referiu àqueles que ainda vão vencer. A parte federal que ainda vai vencer, ainda está a vencer. Esses aí, será que vai dar para parcelar também? Porque foi prorrogado o prazo de pagamento para outubro, novembro e dezembro, né? Se já tiver vencido, sim. Vencido. Porque aquele débito que foram prorrogados, né, está vencendo agora em outubro. Isso. Então, se for depois do dia 20 de outubro, pode entrar, mas os que estão vencidos. Até porque o sistema ainda não está reconhecendo como débito, né, lá atrás. Então, tem que estar vencido. Todo parcelamento tem essa regra que, se o imposto estiver vencido, pode entrar no parcelamento. Aí a Luciana pergunta, se já tiver um parcelamento, pode fazer outro? Tem que desistir e fazer o reparcelamento pagando o pedágio de 10%. Então, quem tem parcelamento, está em dia e não tem mais nenhum débito, não justifica desistir para fazer esse e pagar 10% à vista. Não vai ter nenhum... Teve outra pergunta aqui, vai ter desconto? Não tem desconto, gente. O que tem redução é a transação aí da PGFN que o Samuel acabou de falar.
Esse segundo parcelamento pode fazer no mesmo ano do primeiro reparcelamento, só se tiver atrasado e tiver outros débitos para incluir. Lembrando que, fazendo o segundo reparcelamento, vai pagar 20%, aí já aumenta o pedágio. Isso quer dizer, Samuel, que no primeiro reparcelamento tu pagou 10%. No segundo, pagando mais 20%, 30% da dívida já está pago aí só em pedágio, né? Verdade. E tem um detalhe, tem que desistir do parcelamento anterior. Então, é bom você estar com dinheiro para fazer o pagamento, porque senão você não vai conseguir manter a sua certidão positiva, né? Com efeito negativo. Isso. Grande Fernando, um abraço. Tem uma pergunta aqui da Fator Contabilidade Sobral. Se haverá aumento da quantidade de parcelas. Não, vai ser 60 parcelas também. 60 parcelas. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É a Débora perguntando se vai ter redução de juros. Vai nenhuma, Débora, infelizmente. Vamos aguardar se o Senado aprovar o refis, aí nós teremos. Pronto, esses débitos são só, exatamente, viu, Rita? Somente os da Receita Federal. Os em dívida ativa você tem que procurar a Procuradoria. Esse que o Alan está falando da Instrução Normativa 1981 são os débitos que ainda não estão inscritos em dívida ativa. São os débitos que podem estar até parcelados, mas você tem que rescindir o parcelamento, incluir os novos débitos e fazer um novo parcelamento, o primeiro reparcelamento, pagando esse pedágio de 10%, essa entrada de 10% no primeiro reparcelamento. Tem uma pergunta aqui na caixa de perguntas. Quem quiser mandar pergunta pela caixinha, gente, fica até mais fácil para a gente ler. É do Estênio, coloquei aí na tela. Ele está pedindo para comentar também sobre como fazer a transação de débito de pequeno valor que esteja no contencioso administrativo. Tá? Também é uma modalidade de transação, você também vai entrar pelo portal Regularize, vai procurar a opção negociação de dívida, acessar o CISPAR, aí você vai ser direcionado para aquele sistema de parcelamento. Na tela do CISPAR você vai clicar em adesão e procurar a opção transação. Quando você clicar a opção de transação, da mesma forma que aparece quando você clica na opção parcelamento, aparecem as modalidades, né, as dívidas, quando você clica na dívida, quais são as modalidades disponíveis. Então você vai ver lá nas modalidades e vai escolher a transação adequada. Pode ser a transação excepcional ou pode ser essa transação para débitos de pequeno valor, que também faz parte da Procuradoria, foi publicado agora em agosto, certo? Mas é no mesmo caminho. Mesma situação. Olha, a Rita perguntando se os débitos... Pessoal, meu áudio melhorou? Perguntando se os débitos... Para mim tá bom. Se os débitos, somente os da Receita, não contemplam da PGFN. Isso mesmo. Esse reparcelamento, ele é débitos da Receita e Tributos Federais. Se tiver na dívida ativa, aí vai para o parcelamento normal lá da dívida ativa. Tá certo? Perfeito. O que mais aí? O Ramon perguntou, após o segundo reparcelamento, posso fazer parcelamento de débitos novos, não é isso? Os que já foram parcelados só pagando à vista. Isso mesmo. Aí, os débitos novos que não tiver incluído dentro daquele parcelamento que foi reparcelado pela segunda vez, vai entrar na regra de um parcelamento normal que você inicia. Se precisar reparcelá-lo, aí vai para a mesma situação. Perfeito. Vamos ver como é que vai ficar nos próximos dias a questão operacional, né? Não sei se tu já viu se no PGDAS já está adaptado. Ainda não. Pois é. Vamos ver como é que vai ficar a questão operacional, porque muita gente vai ser pega desprevenida, né? Nessa época do ano, que o pessoal costuma fazer. Se bem que esse ano não teve a exclusão contra a pandemia. Não vai ter ato declaratório de exclusão. Então vamos ficar tranquilos, fazer com calma. E essa transação é importante frisar que nós temos até o dia 29 de dezembro para fazer. Então tem prazo aí, né? É exatamente o que a Rita está perguntando agora. Tem prazo de adesão? Não, isso é definitivo agora. Teve débito, vai lá para o parcelamento, podendo reparcelar por 2 vezes. Vai ser uma rotina. A Elisiette está perguntando até quando? Se estiver falando do parcelamento normal, não tem prazo. Pode fazer a qualquer momento. Já a transação tem até o dia 29 de dezembro. Certo? E nós estamos falando de 2 coisas aqui. Tem uma perguntinha aqui na caixa do Sávio. Não sei se aparece para ti, Orlando. Ele está perguntando, está dizendo...
Ele Pronto. tem um cliente, agora eu não estou vendo todo, sabe? Leia aí. Deixa eu ler para ti. Meu nome é Sávio, tenho um cliente com débitos do Simples da PGN. Porém, quando entro no CISPar, sai a seguinte mensagem de que não existe inscrições. É porque a situação está como ativa a ser cobrada. Sabe, aí tu precisa verificar, primeiro está fazendo o acesso direitinho pelo CNPJ da empresa, e segundo, como é que está a situação desse débito, se ele está disponível para parcelamento ou não. O ideal é você ir lá na PGFN, certo? Eu não sei como é que está funcionando lá em relação ao agendamento, mas indo lá na PGFN, eles vão esclarecer para você como é que está a situação desse débito, já que você não consegue ver na lista de inscrições, tá bom? Mas você dá uma Talvez. procurada lá em adesão, parcelamento, aí você procura, escolhe alguma modalidade, ou só faz avançar e verifica se aparece a inscrição, para dar uma Talvez, conferida. Samuel, o caso dele aí talvez um Sávio, tudo bom, né, Sávio? O Sávio tenha esse débito, ele já tenha sido parcelado e perdeu o parcelamento e ele está aí voando ainda. Então, só indo lá na procuradoria para eles incluírem lá como um débito para você poder acessar para fazer essa transação. Realmente a solução é ir na procuradoria. Faça um agendamento e vá até lá. É a única Perfeito. Fica no saída. mesmo prédio da Receita Federal, viu, gente? É. Deixa eu fechar aqui. O que mais, Orlando? Vamos lá, se tem mais alguma pergunta, o pessoal pode perguntar. Vamos, a Andréa, tudo bom, Andréa Vasconcelos, ou Cavalcante. Se eu tiver um reparcelamento uma vez, for fazer outro parcelamento normal com novos débitos, e assim ficar com 2 parcelamentos, é possível. Porque essa questão do parcelamento e reparcelamento é para parcelamento que já existia. Então, se você fez um parcelamento e ele está em dias e surgiu novos débitos, aí você pode fazer mais outro. Agora, aquele parcelamento, se você desistir dele e pedir um reparcelamento, aí vai pagar 10% à vista. Perfeito. Tem uma pergunta aqui na caixinha de mensagem. Deixa eu abrir aqui. É da Lei de Chaves. No caso da segunda vez em diante, no pedido de parcelamento, será 20% em todos? Eu acho que ela quer saber se pode parcelar, se pode reparcelar uma terceira vez, né? Você já falou Não, que não pode. Mas diga não aí. pode. Aquele débito que foi reparcelado pela segunda vez, ou ele é pago à vista, ou então vai para a dívida ativa. Ou, aliás, são 3 Excelente. situações. Ou você paga ele todinho no parcelamento, ou então paga ele à vista, ou então, se deixar de pagar, ele vai para a dívida ativa. Aí você só vai poder parcelar lá na dívida ativa. Então, Aí esse é vai o ter grande os cuidado. acréscimos. O cuidado que tem que ter Perfeito. é isso. Certo? Perfeito. Ok? Se tiver mais alguma Ok. pergunta, pessoal, é um assunto que a gente fez questão de trazer essa live, porque era um assunto que aconteceu agora e muita gente com dúvidas, mas na realidade ele é um assunto que não muito extenso, né? A gente queria dar esse recado e se vocês quiserem tirar as dúvidas, pode ficar à vontade, que nós estamos aqui à disposição. Perfeito. Então, se não tivemos mais nenhum questionamento, fica aqui meu agradecimento ao Orlando, deixei aberto para as considerações finais e as portas da Ataques Práticos estão sempre abertas para a sua contribuição, principalmente no Simples Nacional, que é um assunto que você tanto domina, que é praticamente o papa do Simples Nacional. Eita, e a responsabilidade aumenta. É um Tem aprendiz, ele mais uma está sempre pergunta aí. aprendendo. Tem uma perguntinha aí, peraí, vamos ver aqui. Aí lá a gente está perguntando, Orlando, mas indo para a dívida ativa, agora tem redução de 50%? Aí vai depender da classificação da empresa. Até o dia 29 está tendo essa transação. E a PGFN é que vai dizer se tem ou não. Certo? Então, não tem nenhuma garantia de ter redução lá na dívida ativa. A Receita, a Procuradoria é quem vai dizer se a empresa tem direito a algum abatimento. A Ana está perguntando Perfeito. o seguinte: débito Simples Nacional só é parceláveis os tributos federais, ICMS também não. Essa questão aqui é só para tributos federais. Estados e municípios não entram nessa situação. Abel Freitas, se eu tiver um parcelamento
2029? Deixa eu ver aqui. Referente a 2019, acho que ele quis dizer, né? Eu acho que é meio 2019, é. Você vê se pode ter dois parcelamentos em andamento. Se eu tiver um parcelamento referente a 2029, eu tenho uma dívida em 2020. Não, nesse caso não. Você vai ter que desistir, incluir os novos débitos e fazer o reparcelamento. Isso, o E pagar reparcelamento, gente, 10%. uma das condições do reparcelamento está até lá na instrução normativa. O deferimento fica condicionado ao pagamento da primeira parcela e para você, para que seja admitido o reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em andamento, você tem que desistir dos parcelamentos que estão em vigor. Depois que Isso. você desistir, os débitos vão voltar a ficar pendentes, vai aparecer naquela listinha de débitos a serem parcelados, aí você vai fazer o reparcelamento, pagar o pedágio, e a partir daí você vai tentar manter em dias para não perder esse Isso. parcelamento e a opção pelo Simples Nacional futuramente. É, é. Pois é. Assim, em relação ao Simples, o que é que a gente tem de novidade, né? Era mais isso. E também essa expectativa de termos um refis. Na minha visão, o que é que está acontecendo? A PGFN está aí aproveitando e arrecadando o máximo que puder, né? Através dessa transação. E se tiver de ser aprovada essa lei, vai ser lá para o final do ano mesmo. Vamos ver que O vai ter refis. recesso parlamentar, né? Vai ter recesso daqui a pouco parlamentar. E, Tem um monte de e, reforma também que eles estão tentando emplacar. Vamos ver como é que é, vai ficar essa questão do parcelamento. Talvez fique até para o próximo ano, dependendo de como for o andamento das pautas do Congresso daqui para o final do ano. Mas provavelmente vai sair. Eu sempre saio refis, né? A gente sempre está de refis em refis caminhando. Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação para as empresas do Simples Nacional que sofreram tanto durante a pandemia por conta do isolamento social, até mesmo por conta do fechamento do comércio e as pessoas ficaram, mesmo com a reabertura, as pessoas ainda estão aos poucos retomando, né? Você passar 3, 4 meses sem faturar é um prejuízo enorme e os reflexos serão sentidos durante toda uma geração. Então, é, provavelmente vai ter o refis, vamos ver como é que vai ficar, né, Orlando? mas Samuel, como você falou, realmente a expectativa é que saia mesmo para o próximo ano, até porque até dezembro a gente sabe que o governo está ajudando as empresas com essa questão de redução de carga horária, com suspensão de contratos. Lá no próximo ano é onde vai vir a realidade. Então, gente, é o que eu sempre falo para os nossos colegas. A dificuldade maior dos nossos clientes vai acontecer a partir do próximo ano, porque não vai ter essas ajudas, essa questão de suspensão de carga horária, nem redução de suspensão de contrato. E daí as empresas vão precisar de uma ajuda. E eu acredito que venha um refis basicamente por isso, porque as empresas vão precisar, o governo vai ter que fazer algo. E nós sabemos que a maioria das micro e pequenas empresas estão em situações bem difíceis. E nós acreditamos que tenha. Pois um forte abraço a vocês, Débora. Lina, você está com ciúme, Lina. Elaine. E tem outra pergunta? Tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Todas as lives da Ataques Práticos ficam salvas no nosso IGTV. Então, se vocês quiserem rever, para quem chegou agora no finalzinho, quiser rever a live desde o início, assim que acabar a live, a gente salva e fica lá no IGTV, fica também na timeline para que vocês possam rever e para quem chegou depois, para que possa pegar desde o começo. Tá bom? Então vai ficar salva a live após o nosso encerramento. E a Tax Pride vai preparar o material também para divulgar sobre o assunto, né? Com certeza, já tá sendo providenciado algo bem detalhado. Vamos ver, eu estou esperando começar a ser operacionalizado no PGDAS para que a gente possa ver na prática todos os reflexos dessa nova modalidade. Pois um abraço a todos vocês, viu? Forte beijo e até a próxima. Obrigado, Orlando. Tá bom. Até a próxima. Um abraço. Bom, pessoal, então essa foi a nossa live. Agradeço a todos vocês que participaram. A live vai ficar disponível na nossa timeline e
A Táxi Prático agradece a audiência de vocês e até a próxima.